Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais um Cada Caso um Case com uma história hoje incrível. Eu posso garantir para vocês. Quero pedir desculpa pela minha voz, que está um pouquinho rouca, mas precisava estar aqui porque eu garanto que hoje vai ser super especial a conversa. Antes de eu introduzir minha convidada, eu queria agradecer meus apoiadores e patrocinadores do Cada Caso um Case. Então, eu queria agradecer a agência New Varejo, a Anamera Joias, a Bluesoft, o Elas, a Horus, a Shopper2B e a XL Consultoria. Sem vocês, de verdade, Cada Caso um Case não estaria acontecendo. Então, muito obrigada. Bom, eu queria começar introduzindo a minha convidada, dizer que ela nasceu em Curitiba, que ela possui uma história cheia de resiliência, agora mais do que nunca, de muitos desafios, mas também de muita conquista. Conquista enquanto profissional, conquista enquanto empreendedora, mas principalmente como família. Ela é filha da Dulcineia, ela é mãe da Sara e do Miguel e avó do Léo. A gente se aproximou por um mesmo propósito, buscando aí sororidade entre as mulheres e mais mulheres em cargos de liderança. Eu me lembro o primeiro dia que eu encontrei com ela. Eu lembro da fala dela, do posicionamento que ela tinha. Eu pensei, uau, que mulher incrível. Aos poucos a gente foi se aproximando, percebendo as nossas afinidades e criamos um respeito e uma admiração mútua. Ela hoje atua e se dedica para o mercado de uma forma muito incrível. Ela busca negociações e parcerias mais colaborativas, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Eu queria te agradecer. Seja bem-vinda ao Cada Caso um Case, Cibele Regis. Mas é para começar chorando já? É isso, gente? Caramba! Olha, Bru, eu acho que foi a introdução mais profunda que eu já tive ao longo de toda a carreira, de todo, enfim. A gente participa de muitos, somos convidados a participar de palestras e sempre tem uma introdução muito focada no profissional, né? E tô aqui emocionada, parabéns. Que bom. É a verdade mesmo vindo. É assim. isso. Nossa, maravilhoso, parabéns. Eu escolho trazer esse lado que as pessoas não conhecem, que eu tenho a oportunidade de conhecer. Nem todo mundo que veio aqui eu conheço profundo, mas eu tento estudar um pouco esse lado. Porque eu quero que as pessoas venham aqui para conhecer o além do crachá. A Cibele executiva, ela pode ir lá no LinkedIn, tem um monte de coisa interessante para saber. E também é interessante falar sobre isso. Sim. Mas tem tanta coisa legal como mulher, né? Tantos exemplos que você já trouxe para mim, tantas histórias incríveis. Então, eu faço questão, quando eu posso, quando eu conheço um pouco mais, porque é realmente o que eu sinto. Então, eu estou super feliz de você estar aqui. Acho que a conversa vai ser super incrível. Então, obrigada pelo seu tempo, que eu sei que está corrido. Mas obrigada pelo tempo mesmo. Imagina, estou muito feliz de estar aqui. Tu sabes da admiração que eu tenho por você. Pelo carinho, a gente acaba acompanhando um pouco mais a distância, porque a vida aqui é uma loucura, né? A Sim. distância física acaba não permitindo que a gente conviva no dia a dia. Mas pronto, a conexão está sempre lá. É isso que é importante. Que é sobre isso. É sobre isso. Obrigada. Eu gosto muito de começar contando ou sabendo um pouco sobre a Cibele pequena, Cibele, sobre a sua infância. Então, eu sei que você nasceu em Curitiba, mas me conta um pouco mais do que você lembra da sua infância, como foi a Cibele pequena, tinha apelido? Uau. Conta pra mim. Caramba! Olha, a Cibele pequena tinha apelido. Meu apelido era Paquita. Ah! Porque o meu sonho era ser Paquita da Xuxa. Olha só, e eu nunca pude ser porque eu não pensava em tingir o cabelo. Aí eu falava, eu não posso ser Paquita porque eu não sou loira. Você super poderia. Apaixonada pela Xuxa. Apaixonada até hoje, né? Uhum. E eu queria muito ser Paquita da Xuxa. E aí a minha turma de amigos me chamava de Paquita, né? Eu tinha 2 apelidos, Paquita e Ciba, né? Tá.
E, bom, eu fui uma menina um pouco diferente, né? Eu morei no Rio de Janeiro durante 3 anos, nasci em Curitiba, fui para o Rio, depois para São Paulo e voltei para Curitiba aos 7 anos de idade. E a lembrança mais linda que eu tenho, é uma lembrança que nunca sai da minha mente, é eu entrando em Curitiba, eu e minha mãe, a gente de ônibus, depois de 12 horas de viagem, e eu olhava para a cidade, eu já não lembrava mais, porque eu saí de Curitiba muito pequena. Tá. E eu olhava para a cidade com uma admiração por tudo que eu estava vendo. E eu dizia, nossa, eu vou construir minha vida aqui. Que cidade linda, que cidade aconchegante. E eu tinha 6 para 7 anos de idade, e eu me lembro exatamente dessa cena olhando pela janela. Meus pais se divorciaram muito cedo, eu tinha 7 quando eles se divorciaram. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, muito. Eu tenho uma admiração assim absurda pela minha mãe. Meu pai continuou morando em São Paulo e a minha mãe criou eu e meu irmão sozinha praticamente. E eu me lembro, um dos maiores exemplos que eu tenho hoje na minha vida é a dona Dulcineia, que ela trabalhava de dia, porque já faziam 14 anos que ela não trabalhava. Então, naquela época, você imagina uma mulher divorciada com 2 filhos. Se hoje a gente tem barreiras, imagina naquela época. Então, ela não conseguia alugar um apartamento no nome dela. A gente foi morar num pensionato. E ela trabalhava de dia, porque as mulheres, ela, naquela época, ganhava muito menos, né? E ela precisava ter 2 empregos para conseguir sustentar a gente. Então, ela trabalhava de dia como vendedora numa boutique, que eu nunca vou esquecer o nome, Boutique Dindon, no centro de Curitiba, nem sei se existe mais. E de noite ela trabalhava de recepcionista num grande motel lá em Curitiba. Uma noite sim e uma noite não. Minha mãe dormiu uma noite sim e uma noite não por 6 meses. Meu Deus. Então, quando alguém me diz assim, cara, não é possível, eu falo, minha mãe dormiu uma noite sim, uma noite não, porque ela tinha um propósito de não depender de ninguém. E essa foi a frase que eu ouvi dela a vida inteira. Não dependa de ninguém, construa o seu caminho. Tudo que você quer ser, é você quem determina. Não são os outros, não é o mundo, não são as oportunidades. Você determina que caminho você quer trilhar. Que incrível. Então, isso para mim me marcou muito. Imagina. Porque em muitos outros momentos, eu vi minha mãe... Minha mãe tinha 4º ano do ensino fundamental. Ela terminou até o segundo, na época 2º grau, agora ensino médio, sim, com mais de 40 anos, que ela decidiu que queria terminar os estudos. E nunca deixou faltar nada para a gente em casa. Eu me lembro de quando ela chegava em casa com a bandeja de iogurte, que era algo que a gente amava e a gente sabia que ela não tinha, né? E uma vez por mês tinha lá uma bandejinha de iogurte para a gente tomar, porque ela sabia que a gente adorava. Que incrível. Né? E seu irmão mais novo? Meu irmão mais novo, Maurício, ele era ele é 2 anos e meio mais novo do que eu. E então, você eu cuidava tinha 7, dele? Eu cuidava dele para minha mãe trabalhar. Então, a gente ia para a escola sozinha de manhã, né? Imagina, hoje a gente nem imagina uma criança de 7 anos de mão dada com uma criança de... E aí a gente atravessava a Rua 15 inteira, pegava o ônibus de linha para chegar até a escola, ia para a escola, voltava, chegava em casa, esquentava a marmita, né? Que a mãe já tinha deixado prontinha pra gente. Esquentar a marmita também, mexer no fogão não era jamais. Micro-ondas, era fogão, né? Porque não tinha micro-ondas naquela época. Esquentava a marmitinha, dava almoço pro meu irmão, almoçava, e a gente descia para a Praça Osório, que foi o meu parque de diversão, né? Que era onde a gente morava. Era uma praça pública. E aí descia para a praça para brincar durante a tarde, depois de ter feito lição e tal. Mas eu acordava já de manhã, me arrumava sozinha, enfim. Então, eu fui uma criança muito independente e sempre muito preocupada em garantir que estava tudo sob controle, porque eu já sabia que ela estava dando mais do que era, assim, do que ela deveria estar dando naquele momento. Porque ela não tinha tempo nem de cuidar dela mesma. E eu não conhecia a sua história, né, até então, dessa parte, mas sempre acompanhei a sua relação com a sua mãe e com seu irmão. E eu te ouvindo agora, é mais do que financeiro. É uma questão de que não faltava nada porque tinha amor, né? Eu acho que pelo que você está contando, era um pouco disso, do cuidado que ela tinha com vocês, da preocupação. Porque às vezes a gente fica muito preocupada de, nossa, eu estou viajando demais, estou saindo demais, como vai ser com os filhos? Mas eles entendem, né? Sim. Se você vem, se você dá atenção na hora que precisa, eles super entendem. Então, eu acho que não tem julgamento de que está certo, que está errado. Não, cada um faz nenhuma. o seu melhor, né? E ela era presente, no momento que ela estava com a gente, ela era extremamente presente, né? Então, eu e minha mãe, a gente sempre teve uma conexão que a gente brinca que é
sei lá, mágica. Se eu sonhasse à noite que eu tinha brigado com ela, eu acordava chorando. Entendi. Me pedia desculpas, sabe? Então, a gente tinha uma conexão, temos até hoje, uma conexão muito mágica, sabe? legal. Então, é um amor que transcende a presença. Tá. Então, se você me perguntasse assim, se você pudesse escolher voltar no tempo e mudar a sua história, o que você mudaria? Nada. Nada. Porque eu cheguei, eu sou quem eu sou hoje graças a essa história. Sem dúvida. Então, eu não seria quem eu sou hoje se eu não isso. tivesse esse exemplo de mulher que superou todas as barreiras que ela superou. E que né? talvez tenha te trazido exemplos e referências para que você pudesse hoje ser uma mulher, a mulher que você é. Né? Com certeza. Porque com certeza o que eu vejo de absoluta. você é muito essa... você é incansável, assim, né? Eu acho que... acho que os empreendedores hoje, ou os profissionais de hoje estão entendendo, pelo menos os que eu vejo que estão mais próximos de mim, que você não faz mais uma coisa só e dá para fazer. E também, se você não quiser, tá tudo bem. Mas eu tenho visto muita gente fazendo coisas diferentes e felizes, né? Talvez a gente esteja trabalhando mais. Eu não gosto de usar essa palavra trabalhando mais, porque a gente está feliz com o que a gente faz. Mas eu percebo a sua intensidade de buscar as coisas, a sua profundidade quando você entra. Então, eu acho que talvez essa força da sua mãe tenha te formado, tenha te dado essa referência, né? Ah, com certeza. Eu fui a primeira pessoa da minha família a formar na faculdade. Fui a primeira pessoa a trabalhar numa multinacional. Então, essa referência... Você voltou para Curitiba e você ficou lá a sua adolescência? Lá. Fiquei a adolescência toda em Curitiba. Eu fiquei em Curitiba até os meus 33, 34 anos. Eu me casei em Curitiba, tive minha primeira filha lá. Não virou paquita? Ai, não virei paquita, gente. Queria tanto. Será que ainda tenho chance? Ah, eu acho. Será que hoje ainda rola? Eu acho. E você tinha expectativas de se formar em algo, fora ser paquita? Tinha. Fora ser paquita. Sim. O meu sonho era ser jornalista. Eu sempre sonhei em ser... Na verdade, eu não dizia que eu ia ser jornalista. Eu dizia que eu ia ser a Fátima Bernardes. Porque eu queria... Gente, a gente nunca falou sobre isso e era o meu sonho também. Jura? Sentar na bancada do Jornal Nacional. Ah, não. O meu era antes do Jornal Nacional. Como repórter? Meu sonho era ser a correspondente internacional da Globo. Chique. Ai. Eu queria viajar o mundo, né? E... Mais chique. Eu sou mais... Não, mais mochileira mesmo, vamos falar. E eu dizia, nossa, eu vou ser mochileira um dia na vida e tal. E eu adorava aquilo. E quando eu fui... E aí, assim, eu estudei um período em escola particular, porque a minha madrinha e uma tia minha subsidiaram. E depois eu fui para a escola pública, estudei fiz o fundamental e o médio no ensino público. Mas eu tinha comigo que eu precisava fazer um bom ensino médio para conseguir entrar numa boa faculdade. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Na verdade, com 13, mas a gente não conta. Que minha mãe montou um berçário e eu fui trabalhar com ela lá. Tá. Porque minha mãe se casou de novo, meu padrasto maravilhoso, o Enoque, e teve mais 2 filhos, que é o meu irmão Tiago e o Biel. Tá. E o Biel, quando nasceu com síndrome de Down. Fofo. Ele é incrível. Hoje é jogador da seleção de Itu, enfim. Eu lembro quando a gente fazia um parênteses aqui, só para um pouquinho mais para frente e voltar. Quando ele recebeu o vídeo de qual era o jogador que mandou um vídeo para ele. Que ele ficou... Não foi o Gabigol, será? Não, foi um outro. Nossa, ele tá chique assim, recebeu um monte. Nossa, não, foi um só, mas eu sou lembro. Péssima com nomes. Não lembro quem era o jogador. Mas a gente ficou chorando junto, né? Que você compartilhou o vídeo com ele. Nossa, ele é doido por futebol, ele ainda gente. joga, ainda joga, faz Muay Thai, faz academia todo dia. Ele é super do esporte, assim. E aí minha mãe decidiu montar um berçário, eu trabalhei com ela uma época, e depois eu decidi, a hora que eu fiz minha carteira de trabalho, eu falei, não, eu preciso trabalhar no emprego formal, porque eu preciso pagar minha escola. E aí fui trabalhar, entrei na Droga Med, que era uma rede de farmácias lá Primeiro eu fui vender plano de saúde, passei, sei lá, uns 3 meses vendendo plano de saúde, de porta em porta de empresa, era um plano empresarial. Não vendi nenhum. Mas, enfim, consegui meu primeiro emprego. Porque eu entrei na Droga Med, que era uma rede de farmácias que já faliu. Não foi minha culpa, mas faliu faz tempo. Na época, ela tinha, acho que umas 50 lojas. E daí, depois foi vendida para uma rede do Chile. Aí, faliu. Tá. Eu nem estava mais lá, tá? Que fique bem claro. E aí, eu fui vender na Droga Med.
cheguei na recepção, pedi para falar com a RH, na cara dura, assim, tipo, eu preciso falar com a RH. Eu não sabia nem o que era RH, preciso falar com a RH. E aí, quem me atendeu foi a gerente de RH, a Rejane Giacomini, eu nunca vou me esquecer. E eu fui lá, tentei vender o plano de saúde, a Rê olhou para mim assim, você não gostaria de trabalhar aqui? E eu... você foi lá para vender o plano. Para vender o plano de saúde. E a Regiane falou, você não quer trabalhar aqui? Eu falei, quero. Aí ela, mas você não vai perguntar do quê? Eu falei, topo qualquer coisa. E ela falou, na recepção. Eu falei, adoro recepção. Nunca tinha trabalhado na recepção na minha vida. E ela me pergunta assim, como é que você... Mas me conta um pouquinho de você, tal, das suas responsabilidades. Eu falei, não, eu trabalhei num berçário durante 1 ano e meio e lá eu aprendi a ter muita responsabilidade, porque cuidar de criança de 1 ano, 2 anos é... E aí eu fui, de forma muito intuitiva, conectando o trabalho que eu tive no berçário com a minha mãe com as habilidades que precisavam para uma recepção, meio que intuitivamente, sim, assim. Sim. E funcionou. E aí ela me contratou e eu passei 4 anos na Droga Média, entrei como recepcionista e saí como supervisora de atendimento ao cliente. Que legal. Com 18 anos. Foi muito, foi incrível. Mas fui lá para vender plano de saúde. Então, eu nem lembro por que eu entrei nesse tema, porque aqui a gente vai, né? Vai isso. Quando vê, já conectou. E aí eu fiquei em Curitiba mais ou menos até os meus... Não, a gente falou o que da jornalista. Você... exato. Isso. E aí eu comecei a trabalhar na Droga Med. Falei, bom, então agora eu vou olhar a faculdade de jornalismo. Não tinha à noite, só tinha de dia. E eu trabalhava o dia inteiro. E eu tinha que pagar a faculdade. Sim. Então eu tinha que trabalhar para poder entrar na faculdade. Eu consegui concluir o meu ensino médio numa escola particular. Fiz cursinho, no melhor cursinho de Curitiba da época. E aí fui prestar vestibular. E eu estava lendo um livro. Eu lia muito no ônibus quando eu estava indo trabalhar. Sempre adorei ler, também, por exemplo, da minha mãe, que sempre estava com um livro nas mãos. E a minha filha me leva à loucura, porque é um livro por semana. Então, é uma coisa de família, assim, gostar de ler. Gente, eu só fazendo vários parênteses, assim. Eu fui te stalkear para poder saber um pouco. Não soube de tudo. Mas vi lá o Instagram da Sara, ela tá incrível, ela tá arrasando. Ela tá, não Adorei. tá? Ai, que orgulho. Adorei, achei incrível, que legal. Ai, obrigada, e ela é super dedicada à leitura, né? Ela é. Nossa, ela lê um livro por semana, é impressionante. É mesmo? Ainda bem que agora ela trabalha e compra os livros dela, porque, gente... Ou compra digital, que é mais barato. Não, é tudo no Kindle. É no Kindle. É no Kindle. É verdade, eu vi uma foto dela que ela tá lendo no Kindle. Nossa, é um por semana. E aí ela falou assim, mãe, você tem que ler esse livro. Eu falei, Sara, eu tenho 4 ali, na parede esperando, né? E aí eu estava lendo um livro de marketing do Kotler. E aí eu falei, caramba, porque não tinha naquela época a faculdade de marketing. Eu pesquisei, só tinha faculdade de administração e que a base do marketing era administração. Fui fazer administração porque me identifiquei com marketing. E fui fazer administração. E foi ótimo, porque a administração me deu uma visão muito global, assim, muito ampla de tudo. E eu não escolhi a minha profissão, a minha profissão me escolheu. Essa sensação que eu tive, né? Eu queria ser jornalista, eu até psicóloga, pensei assim, gente, já imaginou eu como psicóloga? A pessoa ia começar a reclamar e eu ia dizer assim, eu ia reclamar, não, gente, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Mas, tipo, eu faço terapia. Eu fico me imaginando no lugar da minha terapeuta. Eu ia fazer assim, que isso, menina? Levanta isso aí, para de reclamar. Não, né? não. Vamos mexer aí. Vamos mexer aí. Peraí que eu vou dizer para você o que você tem que fazer, né? Imagina, gente. Eu não ia dar certo. Não sei como passou pela minha cabeça ser psicóloga. E aí eu virei vendedora. Porque eu passei esse tempo na Droga Med, entendendo do varejo, conhecendo o varejo. Fui secretária da diretoria, depois eu fui supervisora de atendimento ao cliente. Então, eu estava constantemente em contato com as lojas e aprendi sobre esse universo. E aí eu saí da Droga Med e fui fazer um mochilão. Aventureira. Foi uma época da vida ali, entre os 19, 20 anos, que eu falei assim, vou parar de trabalhar. Eu pedi a conta na Droga Med, tinha guardado um dinheirinho para sobreviver uns 6 meses. Pedi a conta na Droga Med, virei promoter de casa noturna. Eu dava meus convitinhos para as pessoas, ganhava R$1, não, já era real naquela época. R$1 para cada, eu ganhava R$1 para cada pessoa que fosse nos tinha bares. Uma época que era muito forte isso, era meio que uma pirâmide, assim, você ia, não sei se pirâmide, mas era uma coisa que você ia ganhando, né, você ficava até famosa, né, que você era promoter de tal balada. Não, e olha, eu perdi de ser famosa, porque porque depois eu comecei a agenciar um grupo de dança de axé, na época que o axé estava super em alta, cara. E eu era como é que fala?
Não, mas eu fui da Flaviana Selling, que é mega famosa no Chile. Virou o El Chan do Chile. Ah, é? É. Olha só. Não, e meu irmão quer me matar, já vou contar por quê. Tá bom. Aí eu virei imagina, 19 anos. Eu sou empresária do grupo de dança. Empresária. Mas eu vendia a apresentação do grupo de dança, eu ia me conectando, e eles fizeram até a abertura do Terra Samba, gente. É mesmo? Olha só. Conheci o Belo, aliás, está em alta agora. Fizeram a abertura do show do Belo, né, etc. Enfim. E aí eu virei essa promoter e aguentei 6 meses só, né? E aí um dia a gente tá... Aí meu irmão começou a dançar axé. Meu irmão é lindo, o Maurício, e dançava axé bem pra caramba. Começou a dançar axé no grupo da Flaviana, que era essa minha amiga. E aí um dia, chegou o final do ano, a gente foi dançar. Eu não dançava, tá? Porque parecia que eu tinha Você era engolido... empresária. Não, parecia que eu tinha engolido um cabo de vassoura dançando, né, gente? Não dá. Então, quem não sabe dançar fica no backstage, né? Eu ficava ali no backstage. Aí a gente foi fazer o Réveillon do Paraná, lá no litoral, e ela falou assim, 2 dias antes, vamos para Porto Seguro comigo? Eu falei, amiga, eu fiz aqui em Porto Seguro, tenho R$100 no bolso, e mais nada. Daí ela falou, não, dá para comprar passagem. Eu falei, de ida, né? E eu volto como? Daí ela, não, a gente chegando lá, a gente arranja trabalho. Eu falei, Flá, você é doida, assim? você já tem trabalho lá, porque ela ia dançar no Barra Mares, Barra Point e tal. Eu não tenho nem onde dormir. Não, a gente fica, já combinei com não sei quem, a gente fica 2 dias na pousada do pai dela, e depois a gente arranja um lugar para ficar. Aí, gente, 19 anos, né? Você não tem muita coisa na cabeça. Tá bom, vamos. Liguei da rodoviária pra minha mãe. Mamãe, olha, eu tô entrando no ônibus aqui. Sara, isso não é verdade. Isso, Sara. Sara. Entrei no ônibus e fui para Porto Seguro com R$100 no bolso. Na verdade, 20, porque 80 eu tinha gasto com a passagem. Meu Deus. E aí eu cheguei lá, fiquei na pousada, e no dia seguinte eu arranjei um emprego de recepcionista do Barra Mares. Olha só. E eu tinha um trabalho muito complicado, muito complexo, que era anunciar pelo toque a CVC chegando, as agências e tal chegando, e dizia, fulano da agência tal acabou de chegar. E daí alguém lá no palco dizia, seja bem-vindo, fulano da agência tal. Aí eu comecei a fazer a estatística. Você era correspondente do Barra Mares. Tipo... Olha aí, tá vendo? Olha aí. Profissão autorrealizável, né? Isso. E aí eu dei conta dessa coisa de vida lá em Porto Seguro, que era uma delícia. Eu trabalhava das 8 às 3, depois eu ficava na praia, e eu era considerada local, né? Porque eu trabalhava lá, então tudo era muito barato. Eu entrava nos eventos de graça. Maravilhoso, uma vida maravilhosa. Durou 1 mês, eu comecei... Preciso voltar para a faculdade, preciso trabalhar, eu preciso não sei o quê. Sabe aquela coisa de responsabilidade? Aí voltei embora. Legal, mas não sou assim. Legal, mas não sou assim, não combina comigo, né? E voltei embora para voltar para o trabalho formal, digamos assim. E a Flá um dia me liga e diz assim, eu estou indo para o Chile dançar e eu queria levar teu irmão, mas eu queria falar com você antes de propor para ele. Eu falei, nem pensar. Vou levar meu irmão para o Chile? Naquela época não tinha celular, não tinha... Meu, você vai levar meu irmão para o Chile? Claro que não. Imagina, o que ele vai fazer lá? Não, a gente vai dançar, já tem um contrato e tal. Eu falei, Flá, se tudo der errado, eu sei que se vira, cara. Como é que eu vou buscar meu irmão lá no Chile? Não, não vai. Bom, gente, meu irmão quer me matar hoje. Maurício, me perdoe de todo o meu coração. A Flá explodiu, virou o El Chan do Chile. Se você pesquisar Flaviana Selling, ela ganhou discos de ouro, disco de platina, mega famosa, mega famosa. Até hoje ele quer me matar. E o meu irmão também tem uma carreira super bem sucedida na área de TI. Nossa, que diferença. Mas, certamente, né? Não ficou famoso, não, né? Que legal, que engraçado. Eu não sabia dessa história. Então, foi um pouco disso, assim, a minha vida até a adolescência, quando eu decidi voltar mesmo para o mundo normal. Normal não, né? Mas, assim, um mundo mais formal. Sim. Ou que era mais esperado. Esse mundo não é nada normal. É diferente. O corporativo. Não, o corporativo não é nada normal. Mas era o que era esperado de sucesso naquele momento. Então, eu falei, cara, deixa eu voltar. E é super aceitável esses erros, essas escolhas. É que tem alguns erros que, às vezes, impactam mais. Mas a gente não tem noção, né? A gente acha que tem noção, que a gente já sabe de tudo, Os nossos filhos com 7 anos já acham que são maduros, né? Que já sabem tudo. Você olha e fala, ai, meu Deus. E pior que eu olho pro Bento e falo assim, como que eu explico para ele que eu sei que ele acha que sabe tudo, mas ele só vai saber disso depois de muito tempo, crescendo. Difícil explicar. É difícil, né? Que legal. E eles estão cada vez mais questionadores, né? Nossa Senhora, dá até medo. A rede social, a internet, trouxe muito poder de
de conteúdo. Uhum. Você sabe que eu recebi o Paulo aqui da Rede Top e eu falei para ele, você precisa ser professor, a sua didática é super boa. Ele falou, cara, mas é que hoje o aluno te questiona de tudo, né? Você fica até, você não sabe nem se sabe sobre tudo ou não. E é realmente isso, é muito questionador. E quanto mais nova, a gente está ficando surpresa. A Ana Clara também, 4 anos, já é uma coisa... Enfim, novos tempos. E é impressionante, né, Bru? Porque eu acho que nós não fomos criados, a nossa geração não foi criada para questionar. Total. Nós fomos criados para seguir orientações, hierarquia, enfim. Então, era um outro universo, era uma outra sociedade, né? E à medida em que a gente foi criando os filhos de uma maneira um pouco diferente, mas também eles tendo acesso à informação. Caramba, a gente pesquisava na Barça, ia para a biblioteca pública para fazer trabalho de escola. Né? Hoje, eles... chat GPT, né? Mas eu acho que eu estou estudando muito sobre educação positiva por um incentivo de uma amiga minha. Uhum. Porque a gente às vezes cansa, às vezes responde de um jeito que não é legal. Sim. Porque é realmente cansativo. E tem hora que eu falo, gente, eu que mando, a hierarquia é assim, né? Porque tem uma hora que você fala, cara, é assim e pronto, não tem que ficar questionando, respondendo. Mas eu fico, calma, Bruno, tem que ser positiva, tem que explicar. Chega uma hora aqui. E eu acho que é o meio do caminho. Eu acho que nem é tanto para um lado nem para o outro. É o meio do caminho, porque eu acho que a diversidade, Bru, ela tem muito a ver com você estar disposto a ouvir o que o outro tem a dizer. Foi feito um estudo, assim, logo depois da pandemia, que a gente estava vivendo um lugar muito polarizado, né? Foi feito um estudo, eles convidaram vários participantes e aí eles conectavam eletrodos para medir a atividade cerebral enquanto eles passavam determinados conteúdos para esses participantes. Então, se o participante era de uma determinada filosofia ou religião, eles primeiro passavam conteúdos sobre aquela filosofia e religião. E as áreas do cérebro se ativavam loucamente. Quando passava vídeos de algo que fosse contrário àquela religião, as áreas se fechavam. Se eu tinha eu acreditava, ou torcia para um time, passava coisas sobre aquele time, quando passava sobre outro time, apagava. E eles foram trazendo várias conexões dessa forma. Então, coisas que a pessoa acreditava e se interessava e coisas que ela não... E o contrário disso. E o cérebro desativava. Como é que a gente constrói senso crítico se a gente só come aquilo que a gente acredita? Que a gente só consome da internet aquilo que a gente acredita. E o algoritmo da internet, ele está programado para colocar no nosso prato aquilo que a gente mais busca. Então, se você colocar hoje, eu acredito em blá, 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 não vou entrar em nenhum tema. Se eu colocar, eu acredito na independência das mulheres. Ele só vai colocar no nosso prato o que funciona, o que traz positivamente esse tema. Se eu colocar, eu não acredito, ele só vai trazer o que coloca negativo. Então, o nosso cérebro, ele é polarizado. A neurociência explica que o nosso cérebro já é polarizado. É contraintuitivo eu me aproximar e conviver no dia a dia com pessoas que pensam diferente de mim. Só que o que nos faz crescer é a diversidade. Para eu conseguir conviver num ambiente diverso, a primeira coisa que eu preciso ter consciência de que vai me incomodar, que não é intuitivo, que o meu cérebro muitas vezes vai gritar, porque alguém está dizendo algo que é contrário ao que eu acredito, que é contrário ao que eu verbalizo. E nesse momento eu travo e paro de escutar. E aí eu não crio senso crítico. Então, para que a gente possa construir verdadeiro senso crítico, aprofundar nas conversas, a gente precisa estar aberto a ouvir o que é diverso de nós. E é tão libertador, porque isso que você está falando é importante, porque a gente... E não tem certo e errado, foi a história, né? É muito binário, ou era isso... Exato. Né? Então, a gente viveu dessa forma. E quando você fala assim, eu mudei de opinião, eu acho que eu entendi um pouco mais e agora eu acho isso... Não, mas como assim? Você não tem opinião? Não, eu só estudei um pouco mais, ou ouvi a outra parte. E a gente viveu muito essa questão vive muito essa questão política no mundo. Sim. E você percebe claramente que quando você não tem um lado ou outro, você quero te ouvir porque eu tenho opiniões que eu sou a favor aqui. E a pessoa fala, não.
Você tem que ser... Não, não sou nenhum nem outro. Uhum. A única coisa que eu sou é palmeirense. O resto... Mas tá brincando. Mas Algum defeito você tinha que ter, né, Bruna? Tudo bem. Mas eu acho que isso liberta quando você escuta mais, né? Pode falar, tô entendendo seu ponto de vista, mas é que o meu é assim, assim, assado. Ou eu li sobre isso, por isso que eu criei essa opinião. Tá tudo bem, né? Não tem certo e errado. Tem o seu ponto de vista e o meu, e tem aquele que não é de ninguém. Exato, né? Exato. E isso acho que facilita as relações e as pessoas estão muito um ou outro, muito binário. E essa nova geração não tem isso, né? Não, eu vejo assim, uma geração que pede... vejo, assim, da geração da minha filha, porque eu acabo convivendo muito com os amigos dela. E aquela coisa, assim, de justiça, né? Sim. De um senso de justiça muito grande. Mas eu vejo eles muito mais acolhedores com a diversidade. Não sei se o cérebro deles já veio com alguma conexão diferente, que o nosso não tinha. Mas eu vejo eles muito mais acolhedores à diversidade. E eu não estou dizendo que isso é um padrão. Sim, sim. Mas, pelo menos, aqueles jovens que convivem ao meu redor... E eu sou muito desafiada por eles o tempo inteiro. A Sara conseguiu um estágio na agência que ela está hoje, uma agência de marketing. Ela está fazendo publicidade e propaganda. E ela entrou como estagiária. E ela disse assim para mim, ai, mamãe, consegui, tá, vamos comemorar. Eu falei, ai, vamos, e aí, quando é que você começa? Onde é a agência? Dela, mãe, não é online. Eu falei, peraí. Você vai trabalhar de estagiária para aprender virtual? Não vai funcionar. Aí ela, como não vai funcionar, mãe? Óbvio que vai funcionar. Eu falei, Sara, deixa eu te contar uma coisa. Na empresa presencial, a gente já esquece de passar atividade para o estagiário, esquece que a gente tem que desenvolver. Você imagina no online, minha filha. Você não vai aprender, desculpa, profissão bosta nenhuma. E ela falou assim, ai, mamãe. Fez assim, tá bom. Aí, primeira semana dela de trabalho, eu falei, cara, eu vou trabalhar de casa, que a gente tem um escritório em casa que a gente compartilha. Vou trabalhar de casa só para ouvir como é que vai ser isso. Né? E até para me desafiar. Mentira, eu queria provar que eu estava certa. E aí, sentei lá, tal, eu trabalhando, escutando ela trabalhando. Primeiro dia, reunião, apresentaram ela e tal, apresentaram as ferramentas, explicaram tudo como é que ela devia trabalhar. Beleza, e deram a primeira atividade, o primeiro designer que ela tinha que desenvolver. E aí foi super interessante, porque o líder dela, ela tem 21, o líder deve ter 22. E aí o líder dela, uma hora entrou, ela deixava o microfone aberto, entrou, porque eles ficam online, ao vivo, numa sala numa ferramenta, numa plataforma, ao vivo. E aí, quando alguém quer falar, só abre o microfone e fala, fulano, ciclano. Como se tivesse na cara a pessoa do lado, maravilhoso. Exato, maravilhoso. Aí abriu o microfone, Sara, e ela, o que foi? Olha, eu tô vendo que você está desenvolvendo esse designer e tal, eu queria só te dar algumas orientações. Eu, oi? Peraí, ele está acompanhando ao vivo o que ela está fazendo, mas ele não está aqui. E aí eu descobri que, eles trabalham tudo online, todo mundo vê todo mundo, aí tem lá os decks enfim, incrível. Ela se desenvolveu que em 3 meses ela foi promovida e 3 meses depois ela foi promovida de novo. Hoje ela está como social media. Está super feliz, está assim, amando o trabalho. Agora ela vai uma vez por semana presencial, porque a gente sabe que a cultura, né, para se conectar é importante ter o presencial também. Mas funciona super bem. Isso desafiou o meu status quo, porque eu adoro a vida online. Mas eu sei que, assim, a sensação que eu tenho é que ela faça, você não consegue acompanhar tão de perto, você não consegue ver aqueles... Sabe, aquelas situações que você olha para a pessoa e fala, nossa, ela não tá legal hoje. Deixa eu chamar para um café. No online a gente perde isso. E quando ela falou que ia ser estagiária, eu falei, gente, isso não vai funcionar. Mas não funcionaria, talvez, se o líder dela tivesse uma... Eu não vou nem falar de geração, mas tivesse uma mentalidade como a minha, do tipo, online não vai funcionar. E transformou a minha mentalidade. Então, eu acho que que a Carol Dweck fala muito, né, do mindset, de crescimento, eu acho que a gente está aberto para entender que não importa de onde vem o conhecimento, que a gente vai aprender com os nossos... Eu vou aprender com o meu neto de 2 anos, com meu filho de 7, com a minha filha de 21 e com a bisavó do meu filho que tem 94. Perfeito. E com todas as pessoas que estão ao nosso redor. A gente só precisa estar atento para o que está vindo e questionar os nossos próprios sentimentos. Então, Bruna, quando você fala assim, às vezes as pessoas questionam por que você mudou de opinião. Desculpa, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante
do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aí hoje em dia eu nem ligo porque as pessoas acham. Também não. É libertador, não é? Tá bom, você não concorda, tá tudo bem. Vamos seguir, vamos ser felizes. Às vezes a gente fala assim, a única coisa que a gente concorda é que a gente discorda. E tá tudo certo. Mas é interessante você estar falando disso, porque muito dessa rebeldia ou dessa vontade de querer fazer, todos nós tivemos. Então, é uma fase da idade dessa, não sei se utopia, mas de talvez acreditar que vai dar, né? E a gente passa e entende que não. Então, tem um pouco, não é de geração, é da idade deles. Sim. Né? Eu acho que tem um pouco disso e vai amadurecendo e vai mudando, mas eu acho que tem esse olhar, sim, e para nós, da nossa geração, de se desafiar com a curiosidade. Uhum. Né? Porque eu sempre brinco, o ChatGPT tá aí. Se você não quer usar, o problema é seu, mas tá aí, tá disponível e te facilita pra caramba. Nossa, nem me fale. Pra Amo. caramba. Então, tá na curiosidade, deixa eu entender se isso vai funcionar, como que vai ser. E tem esse balance de, aí você falou, tem o olhar de, talvez como gestão, como acompanhar as ferramentas super possíveis, todas online, mas tem esse cuidado humano, esse olhar. Uhum. Que faz diferença você tomar um cafezinho, né? Você olhar e falar, puta, me conta como que tá a sua vida. Isso faz super diferença. Muito. Ou você vê que a pessoa tá batendo pé, sabe? Tem pequenos detalhes que a gente observa no presencial que, infelizmente, a gente perde no online, né, Bruno? E você falou, tem uma amiga que tem uma história que o filho dela, ela pôs de castigo o filho. E ele falou, não vai descer no prédio, você tá de castigo. E ele falou assim, mãe, eu posso ficar sentada na varanda? Ela falou, pode, né? Você não pode sair, pode ficar na varanda. Ele, esperto, porque o game online funciona na época, né? Porque isso já faz uns 10 anos. Pegava o sinal com o vizinho de baixo. Então, ele jogava online com o menino. Não precisava nem olhar, nem estar lá junto com ele, só a distância. Olha que engraçado, né? É muito diferente, né? E desafia a gente o tempo todo. É muito desafiante porque hoje a gente está num momento que as mudanças acontecem numa velocidade, Bruno, que se a gente não cuidar, a gente dorme atualizado e acorda desatualizado, né? E aí vai gerando uma ansiedade de você querer estar por dentro de tudo, de você estar se adaptando. Puxa, surgiu uma ferramenta nova, eu preciso de tempo para conseguir aprender essa ferramenta. Nossa, lançaram uma metodologia nova, eu preciso de tempo para aprender essa metodologia. Nossa, tem um podcast, tem alguém falando sobre algo novo, eu preciso escutar. E isso vai gerando certa ansiedade para que a gente possa... estar preparado para tudo que vem de desafios e ser mais produtivo naquilo que a gente faz, né? Sim. Então, a gente tem que também medir, fazer escolhas sobre os conteúdos que a gente vai acessar, porque é impossível. É impossível você estar atualizado sobre tudo. E se você teve uma carreira aí corporativa grande, né? Você passou por grandes empresas, até chegar hoje no empreendedorismo, né? Que eu considero... conta um pouco dessa sua passagem, passou por grandes empresas, imagino que isso te trouxe uma formação para que você pudesse tomar caminhos aí independentes, vamos dizer assim. Mas conta um pouco dessa história sua. Então, eu sempre fui... Eu sou virginiana, né? Ascendente em aquário. Eu não sou muito do signo. É assim, a pessoa Capricórnio quadradinha. Terra, fala, se eu sou... Não sei se eu entendo muito. Mas é assim, ó. Eu sou quadradinha, planejada, perfeccionista. Então, eu sempre planejei, não que acontecesse, mas eu sempre planejei a minha vida. Como seria, com quantos anos eu queria ter filhos. É mesmo. Não funcionou muita coisa. Mas eu tinha aquela sensação de que eu tinha um plano e que eu tinha um plano para seguir. Mas, ao mesmo tempo, se o plano não funcionasse, eu me adaptava super rápido. Eu adoro mudança. As pessoas costumam dizer que eu sou uma pessoa que organiza o caos. Eu me sinto bem em olhar para algo que está um caos e ir lá e organizar. Sei bem. Eu demorei um pouquinho para perceber essa habilidade. Eu questionei isso por muito tempo. Então, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, depois que eu vi que eu não ia ser a Fátima Bernardes... nem a Paquita. E nem a Paquita. Aí eu entrei, já tinha passado pela Drogamed. Eu falei, cara, agora eu preciso planejar o que vai ser a minha vida. O que eu quero ser? Eu falei, eu quero trabalhar numa multinacional. E aí eu estava, nesse período, ajudando um ex-dono da Drogamed a montar uma pequena distribuidora. E aí eu cheguei para ele e falei assim, não me registra, porque eu vou ficar aqui só 1 ou 2 meses, porque eu vou trabalhar numa multinacional. Ele olhou para mim incrédulo, né? Aquela menina mirrada, recepcionista,
né, secretária, vai trabalhar em multinacional louca, né? Ele falou, olha, com toda a gentileza, é muito difícil entrar numa multinacional, sabe? Tentando acolher. Eu falei, eu sei que é, mas eu vou entrar numa multinacional. E eu só me aplicava para vagas em multinacionais. E eu fui convidada para participar de 2 processos. Um da Sharon Plow, que né, é uma farmacêutica, e para a Nivea. E eu me lembro de chegar para a entrevista na Nivea com um salto na mão, porque eu tinha um sapato de salto e ele quebrou na entrada. E aí eu entrei com um salto na mão e eu falei alguma coisa do tipo, então, gente, salto na mão, faca nos dentes e sangue nos olhos, sabe? Inventei um negócio lá na hora. Aí os 2 deram risada, entrei, fiz a entrevista e fui aprovada. E entrei na Nivea, na época, como administradora de ponto de venda. E foi assim... De loja? De loja. Era um jeito bonito de dizer supervisora de promotor. Tá. Né? Mas era administradora de ponto de venda, chique. Tá. E aí, a gente foi lançar a linha de maquiagem, foi maravilhoso. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com uma multinacional, com processos muito bem definidos, com treinamento. Enfim, para mim, era um mundo novo. Eu lembro quando chegou o carro em casa, chegou um carro 0 em casa, né? Porque... Eu tinha a empresa dava carro, eu precisava rodar as lojas, então a empresa me deu um carro 0. Eu morava num condomínio lá em Curitiba. Quando o carro chegou de cegonha, eu nunca nem tinha visto uma cegonha e muito menos um carro 0. Quando o carro chegou, eu lembro que os vizinhos vieram para ajudar a tirar o plástico. E nunca ninguém lá no condomínio tinha visto um carro 0 e tal. Mas não tira do banco. Não tira. Não tinha isso. Tinha. Não tira que vai estragar o banco, né? E aquilo, assim, foi maravilhoso, compartilhar aquela alegria. Nossa, minha mãe, eu nunca vou esquecer a placa do meu carro. Porque ela olhou para a placa e era CVS 2910. E ela olhou para mim e falou assim, Cibele Vitória sempre. Ai, e eu, me arrepio. Linda. Gente. Minha mãe é maravilhosa. E eu fiquei na Nivea durante quase 7 anos. E você não foi lá buzinar no cara, na distribuidora, para esfregar na cara dele? Nem precisou. Depois eu fui atender e vender para ele. Boa. Fiz ele comprar. E aí virei vendedora, depois vendedora sênior. E foi muito interessante minha passagem pela Nivea, foi muito marcante, porque eu aprendi muito e eu recebi 2 propostas de promoção. A primeira vez que, acho que eu tinha uns 1 ano e meio de Nivea, e ou quase 2, eles me convidaram para ser supervisora nacional de treinamento, ou coordenadora nacional de treinamento, mas eu tinha que mudar para São Paulo. E eu estava namorando o pai da Sara fazia uns 3 meses, mais ou menos. E eu falei, super aceito, tô indo, vou já ver para mudar a faculdade. Cheguei pro pai da Sara e falei, então, olha só, acabei de receber uma promoção, tô indo embora para São Paulo, relacionamento à distância não funciona, então a gente vai ter que rever e tal. E ele, enfim, ficou assim. Uma semana depois eu descobri que eu estava grávida. Uau! E aí eu falei, caramba, e agora? Né? E aí o tempo passou. Quer dizer, e eu conversando com o Sandro, e ele super feliz, assim, amando. E eu naquela dúvida se eu estava... O Sandro é o pai da Sara. E eu não sabia se eu estava feliz ou não. Porque tinha o sonho da carreira, a gravidez. E gente, agora, né? Como é que eu lido com isso? Vou para São Paulo sozinha, porque o Sandro trabalhava na Droga Med também, mas trabalhava muitos anos. Então, ele não tinha mobilidade na época. Falei, agora... E aí foi muito legal, porque a empresa me acolheu de uma forma maravilhosa. Eu contei para a empresa dizendo, cara, a hora que eu contar que estou grávida, esquece a promoção. Não, o presidente, Paulo Zótolo, fez questão, e isso eu ouvi dos meus gerentes, fez questão de participar de todas as reuniões que falavam sobre mim, porque ele queria ter certeza que ninguém ia tirar minha promoção porque eu estava grávida, que era uma decisão minha vir ou não. Uau. E foi maravilhoso. E assim, eu sei que não foi algo que o meu gerente estava falando para construir imagem, porque... Acho que 2 anos depois, ele promoveu a gerente de marketing grávida de 7 meses, a diretora. Então, ela saiu de licença, tudo, e voltou e assumiu o cargo de diretora. Então, realmente era dele, né? Essa premissa já naquela época. Eu decidi não vir para São Paulo, decidi continuar em Curitiba, fiquei mais uns anos como vendedora. E aí, eu recebi a segunda proposta de promoção, que era para Ribeirão Preto. A Sara já era maiorzinha, mas... O Sandro ainda não tinha mobilidade. Falei, cara, eu não posso mudar. E foi no dia que eu decidi sair da Nivea, porque eu sabia que eu não ia crescer. Entendi. Porque eu não tinha mobilidade. E aí fui para a Nasca Cosméticos, que foi maravilhosa. Me tornei gerente regional de todo o Sul. E depois fui para o varejo, fiz essa migração para o varejo. Trabalhei na rede de farmácias Nissei durante 2 anos. E foi incrível. E aqui tem um ponto muito importante, Bru. A gente, quando está na área comercial, a gente tem a sensação de que conhece o cliente...
assim como ninguém. Eu atendia a Nicei por mais de 10 anos. Conhecia todo mundo, transitava, né? Conhecia todos os relatórios, conhecia todos os gerentes. Enquanto Nívea. E Nasca. Fazia negociações incríveis com eles. E eu achava que eu entendia tudo do cliente. E quando ele me convidou para assumir, implementar, ele queria que eu implementasse gerenciamento por categorias. E eu falei, eu só tive acesso a GC na época que eu estava na Nívea e eu recebia pronto. Eu só executava. A foto do planograma, exatamente. Eu sabia o conceito e eu executava. Eu nunca montei um departamento de gerenciamento por categorias. E ele disse, ok, mas eu quero que você monte. Eu falei, tudo bem, desde que você tenha clareza de que eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. Mulher, né? Check. Não sei isso, não sei tá aquilo, tudo certo. nunca fiz. É tipo isso, check. Exatamente. Falei, não sei fazer. Mas ok, se você topa trazer alguém para a tua estrutura que não sabe fazer e vai aprender a fazer com você, para mim tá tudo bem. E aí ele topou e eu parei de viajar, porque eu estava viajando muito na época. E aí vem essa coisa da culpa, de chegar em casa com medo da filha te chamar de tia, né? Porque você passava o tempo inteiro viajando, não é a mamãe. E só fazendo um parênteses ainda, na época da Nívea eu tive depressão pós-parto. Então eu ganhei neném e 2 anos depois eu tive depressão pós-parto. E a Nívea me acolheu de uma maneira maravilhosa. Maravilhosa. Então, eu queria, assim, eu relembrei desse tema porque é importante dizer para as organizações que nós somos seres integrais. Não tem como separar quem a gente é no trabalho, quem a gente é em casa. E eu me lembro do meu gerente me ligar e dizer, Cibele, a gente sabe que você não apresentou atestado, que você está trabalhando. Gente, eu juro, eu chegava no estacionamento do cliente, chorava 10 minutos compulsivamente, limpava o rosto, passava uma maquiagem e subia para atender o cliente. Eu descia do cliente, entrava no carro e ia chorando de um cliente para o outro. E, de alguma forma, eles perceberam que eu não estava bem. E aí, o meu gerente me ligou e disse, Cibele, a gente conversou internamente, a gente quer te dar pelo menos 15 dias de licença, porque você merece esse tempo para cuidar de você. Você é high performance, você entrega, você, enfim, trouxe várias habilidades. Por favor, tira 15 dias para você. Eu disse, não posso. Porque no trabalho eu encontro força. Então, se eu parar os 15 dias, vai ser pior para mim. Porque eu não tinha noção do quanto eu precisava me cuidar. Porque a gente tinha aquela coisa na mente, né? Não, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que entregar. Você não pode ser frágil. Mas você tinha ciência que você estava doente? Ou era aquela coisa de, não, eu sou forte, eu tô bem, ou não? Você tinha ciência? Eu tinha ciência, mas eu não aceitava. Porque eu não admitia que eu acordava de manhã e não conseguia trabalhar. Porque trabalho, para mim, era um valor muito importante. Então, eu não conseguir trabalhar significava não existir. Eu não consegui fazer, significava eu não existir. Fracassei. Imagina, não posso fracassar. Então, eu lutei contra a doença. Eu fui fazer tratamento, eu tomei medicação, eu fui fazer terapia, fui buscar todos os tratamentos possíveis. Mas o tempo inteiro lutando contra mim mesma. Porque eu não aceitava que eu tinha uma doença. Primeiro, eu não aceitava que eu tinha uma doença. Segundo, eu não aceitava que eu tinha uma doença que me limitava a fazer. Então, foi muito difícil. Eu sou muito grata de novo à Nívea. Isso, quantos anos atrás? Isso, 2008, 2009. A minha filha nasceu em... Não, minto. Minha filha nasceu em 2002. Isso foi em 2004, 2005. Né? Numa época que você falar de depressão era rótulo total, né? Imagina, louca. fraca, Não, tá louca, né? É bem isso. Mas eu fui muito bem acolhida. E esse acolhimento, esse entendimento, essa compreensão do time da Nívea comigo foi maravilhoso, porque me ajudou a superar mais rápido tudo aquilo, né? E aí eu fui para a Nicei com esse desafio de implantar gerenciamento por categoria sem conhecer. Eu lembro que o pessoal me deu... Aí assumi o não medicamento também. Compra de não medicamento e implementar gerenciamento por categorias. E eu lembro que eu tinha muita intimidade com todo mundo e tal. E aí eles me contaram que tinha um bolão rolando. Que eu não durava 3 meses na cadeira. Porque, gente, eu vim da indústria. A indústria é assim, ó. Você planeja tudo, você analisa tudo para depois implementar. No varejo, você pensa, faz e depois você vê como é que você ajusta. Porque não dá tempo. O concorrente está se movimentando, você tem que se movimentar muito mais rápido. Então, às vezes, eu estava lá no computador trabalhando. E isso é muito importante quando a gente fala de cultura, né? O quanto é importante a gente se adaptar. Ou a gente entender se aquela cultura faz sentido para a gente. Porque eu também não quero estar onde eu não caibo. Isso foi uma aprendizagem da vida. Eu não quero estar onde eu não caibo. Onde não faz sentido para mim. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Exato.
E pronto, e depois de 3 meses, eu brinquei com eles, ganhei o bolão, né? Porque eu fiquei lá 2 anos. E a gente implementou. E eu acho que esse é um aprendizado muito interessante, porque eu fui falar com o Nielsen, eu fui falar com o Olegário na época, fui falar com o Piccoli, fui falar com Samantha, fui falar com o Unilever, com, né, grande amigo. Com você não sei por quê. Não era para ser Não era para momento. ser naquela época. E aí falei com as indústrias e tal, e a gente conseguiu montar um racional lindo, 2 anos para gerenciar todas as categorias, 9 categorias em 2 anos, blá, blá, blá. Fiz benchmark. Aí fui apresentar para o presidente. Aí terminei a apresentação, ele assim, Cibele, gostei, é isso, você tem 6 meses. Aí eu falei, impossível. Como é que eu faço 2 anos em 6 meses? Você tem 6 meses. Eu falei, não dá. Não dá. Eu entrei em choque. Eu falei, não dá para fazer em 6 meses. Ele dá para fazer em 6 meses. E eu vou ter atordoada. Fui falar com a equipe, gente, ele quer que eu faça 2 anos em 6 meses. Aí elas assim, ué, mas é normal. Vamos fazer. Eu falei, como? Até que ele deu 6. Como? É tipo isso, até que ele deu 6. Eu falei, como, gente? Não dá, não funciona. Dá para fazer em 6 meses. Beleza. A gente sentou, montou. Aí a gente decidiu, em vez de gerenciar a categoria, fazer layout. Pronto. Porque o que ele queria era visual. A gente entendeu qual era a necessidade dele. Então, a gente construiu um racional básico e transformou uma loja bem pequenininha. Entramos com a equipe, levamos 24 horas para rodar a loja inteira, para virar a loja inteira para o novo planograma com alguns racionais que faziam muito sentido para melhorar tráfego, etc. No dia seguinte, a montagem, eu fui com ele na loja e a gente foi passando corredor por corredor. Eu fui explicando o racional de cada categoria, porque que tinha mudado, etc. Terminamos de passar, ele fez assim com a cabeça. É isso. Funciona. Você tem 1 mês para rolloutar para as 100 lojas. Os 2 anos viraram 1 mês. 6 meses, 1 mês. E eu disse para ele assim, cara, não dá para fazer em 1 mês. Eu levei 24 horas para rodar uma loja. Faz a conta, 24 horas, 100 lojas. Essa loja é pequena, não dá. Dá. Você vai encontrar um jeito. Falei, caramba, esse homem não existe, né? Eu saía com raiva. O pior é que a gente fala, não vou fazer para provar para ele que não dá. Você vai lá correr atrás. Você vai lá e fazer. faz. E aí a gente chamou todos os gerentes dentro de uma sala, ensinamos como fazer. É claro que não ia ficar perfeito. E isso eu aprendi com o varejo. É melhor feito do que perfeito. E rolloutou. Gente, em 1 semana, estava em todas as lojas. As lojas competiam para ver quem tinha virado o primeiro planograma. E em 2 meses, a gente tinha crescido 35% de venda no não medicamento. Que legal. 35%. Quer dizer, ele entendeu que era melhor fazer uma coisa rápida e já capturar resultado rápido e depois ir aperfeiçoando. Eu ganhei 2 anos para gerenciar as categorias. Não, vou te corrigir. Ele entendeu que ele tinha uma pessoa que era capaz de fazer. Querida. É isso. A equipe, né? É uma isso. equipe capaz. De que... Acho que a maior beleza de um líder, e a gente só entende isso quando a gente tá, nem todo mundo tem essas habilidades, mas na maior parte a gente entende que a gente precisa entender quem são os nossos liderados para falar, eu vou dar, porque eu sei que você é capaz. E nem sempre passando a mão. Exato. Né? Então, eu acho que essa habilidade ele percebeu de você, de falar, essa mulher, ela vai fazer. Amém. E eu acho que esse vai fazer é um pouco desse exercício de não ser perfeito. Eu também tenho muito essa necessidade da perfeição. E no varejo você não tem nem opção, né? Não dá. E aí a gente... e aí ele foi me dando mais departamentos. Ele falou, agora implementa inteligência de mercado. Agora quando eu vi, eu estava com 100 pessoas e 5 departamentos diferentes e descobriram que eu não sabia liderar. Você achava? Eu achava que eu não sabia. Não, eu tive certeza que eu não sabia liderar. Tive certeza. Porque eu sempre me senti uma líder nata. Gente, eu com 7 anos de idade, eu fundei o Clube das Estrelas. Como assim você não sabia liderar se você fez? Não, eu fiz. Você moveu um time? Sim, eu movimentei, eu influenciei. Mas quando eu estava com 5 departamentos, eu descobri que eu não estava pronta para liderar. Eu falei, gente, precisa muito mais. E foi tão bonito, porque assim, eu sempre tive uma noção clara de, eu sou uma líder nata. Porque 7 anos de idade, eu fundei o Clube das Estrelas. E eu botei minhas amigas para trabalhar. Entendi. Cada uma tinha uma função para proteger a Praça Osório, que era onde a gente morava. Eu fiz carteirinha e escrevia a função delas, né? Então, eu achava que aquilo era liderar, né? E quando eu me vi com 100 pessoas, com pensamentos super divergentes, com histórias super divergentes, eu falei, caraca, não sei liderar. Eu comecei a levar pancada. Pancada. Eu falei, eu sou muito técnica. Como é que eu aprendo de gente? Aí eu fui me formar nas áreas humanas. Eu fui fazer análise transacional,
Eu fui fazer coaching executivo empresarial. Fiz 1 ano de formação na Bracem. Fui estudar sobre neurociência. Fui estudar sobre ser humano. Porque a gente, como líder, a gente muitas vezes fica focado nas habilidades técnicas. Não, eu preciso entender sobre o mercado, performance e resultado. Eu preciso entender sobre o mercado. Eu preciso entender sobre a minha área. Eu preciso ser uma especialista em determinados assuntos. Eu preciso estudar. Mas o líder, a maior habilidade que ele precisa ter é saber gerir pessoas. Porque são as pessoas que vão entregar. E eu descobri que eu não sabia. Eu sabia fazer um projeto e dizer o que cada um tinha que fazer. Mas eu me conectava muito porque eu sou uma pessoa expansiva e tal, mas não porque eu me conectava de verdade com as pessoas. E aí, conforme eu fui aprendendo, eu fui descobrindo a como observar. Porque eu não observava, né? Eu não ouvia de verdade as pessoas. Porque enquanto a pessoa estava falando, eu já estava pensando em como é que eu ia organizar o esquema. E principalmente o coaching executivo, eu me formei com 12 pessoas. Eram 11 psicólogos, um filósofo e eu. Você imagina que era uma comercial que fala pra caramba. Gente, eu nunca ouvi tanta coisa que não fazia o menor sentido pra mim. Eu posso imaginar. Imagina fazendo um roleplay, eu sendo a coach e um psicólogo coach. Você imagina isso? Gente. É que pra mim, eu não consigo aterrissar. Eu falo, a gente precisa aterrissar, gente, me ajuda. Foi sensacional, foi maravilhoso. Foi uma experiência, assim, incrível. Eu aprendi. Legal. E isso me ajudou a liderar. O dia que um liderado meu chegou para mostrar o resultado, depois da gente ter inaugurado 30 lojas em 30 dias, do zero. Tipo, dia 1, chegaram 30 lojas para a gente inaugurar. E a gente tinha 30 dias para reformar, fazer mix, comprar, contratar 1.000 funcionários e inaugurar a loja. 30 dias. E a gente fez. E depois disso a gente comemorou e tal. E ele chegou e falou, nossa, para o mês que vem eu já preciso ver isso, ver isso, ver isso. E ele estava exausto. E eu percebi que ele estava exausto. E eu disse, olha, não vai render. Ele, não, mas eu preciso cadastrar as metas no sistema hoje é o prazo. Não vai render. Você vai fazer cagada. Ele, não, eu preciso. Eu falei, eu sei que você precisa. Esses prazos. Mas hoje você está dispensado, você vai para casa. Não vou. Naquela época a gente podia dizer isso, né? Hoje não funciona mais. Eu falei, não é um pedido. Hoje você vai para casa. E tá aqui um vale chats. Eu dei um vale chats para ele. Então, é sobre isso. No dia seguinte ele voltou muito mais produtivo, muito mais feliz. E ele cadastrou as metas mais rápido e com mais eficiência do que naquele momento. Que legal. Então, foi um aprendizado. Eu aprendi a liderar, não... Eu acredito que algumas pessoas nascem, sim, com a habilidade de liderar. Eu aprendi. Eu aprendi a técnica de liderar e muito com as pessoas que trabalhavam comigo, porque eu tinha muita abertura para que elas me dessem feedback. E até hoje, né? Porque eu aprendi, mas eu aprendi, 80%. Eu espero os 20% nunca aprender. Porque as pessoas vão mudando, o ambiente vai mudando e a gente tem que estar em constante aprendizado. Você escolheu ser empreendedora ou foi foi o que... Porque tem gente que tem a história romântica para contar. Não, era meu sonho. Olha, no meu caso, eu não tive opção. Eu falei, eu não quero voltar para o mundo corporativo, eu vou ver o que vai dar. Não foi nada planejado, assim. Como foi para você? A primeira vez que eu decidi empreender foi porque eu tive um burnout. E aí eu falei, cara, não quero mais essa vida. Porque os meus amigos olhavam para mim e diziam, cadê a Cibele? Porque eu parecia um zumbi quando eu ia para a casa dos amigos. Tem foto minha na praia de férias, com uma coberta assim em cima, um negócio em cima, e eu no computador trabalhando nas férias, né? Eu sou workaholic, mas hoje eu tenho mais consciência disso. E aí eu tive um burnout, que na época nem se chamava burnout. E eu pedi o meu desligamento, e eu só consegui meu desligamento 6 meses depois. E eu tive que dizer assim, hoje é meu último dia, tô pegando minhas coisas, tô indo embora. Entendi. E aí eu saí da empresa em que eu estava e montei uma pequena consultoria lá em Curitiba para atender só pequena e média varejista. E aí, junto com uma amiga, com a Camille Homer, a gente montou a Priorize. Ela cuidava da parte de gestão de RH e eu cuidava da parte da área comercial. Aí no primeiro mês a gente fechou um cliente pequeno, 12 lojas, no perfil que a gente esperava. No segundo mês a gente fechou com a Medley e no terceiro com a Walmart, através do Nuno da XL.
Aí acabou. Vai atraindo, né? Acabou. Plano de negócio, ó. Ladeira abaixo. E aí começou uma rotina maluca de novo. Mas eu estava fazendo algo que eu gostava, que eu me identificava. E aí na XL eu tive contato com todo o pessoal do Walmart, porque a gente treinou 100% das equipes comerciais do Walmart, mais de 500 pessoas. E depois de um tempo eu saí da XL, voltei para Curitiba. Fiquei mais 6 meses na Nicei. E o Walmart me fez um... Não, minto. Quando eu tinha 18 anos, com essa história de planejar, no meu planejamento eu disse que aos 35 anos de idade eu seria executiva numa grande empresa. Então eu já estava como diretora numa multinacional. Eu já estava como diretora lá gerente executiva lá na Nicei. E aí um dia eu estava no final de semana com a Camille, passando o final de semana, eu, a Camille e a minha filha num hotel, assim. A gente estava dentro da piscina. Eu olhei para a Camille e falei, eu quero trabalhar na Walmart. É mesmo. E ela assim, você quer? Sabe, um clique assim do nada. Eu falei, eu quero. Eu sempre quis ir para São Paulo, nunca pude. Aí naquela época eu já estava divorciada do primeiro marido. E aí ela, então, vai. Eu falei, eu vou agora. Aí peguei meu celular dentro da piscina. Eu tinha um currículo antigo. Eu atualizei o currículo dentro da piscina. E eu mandei para uma... Workaholic mesmo. Tipo, louca, né? E mandei o currículo para uma colega minha que eu conhecia no Walmart. Esperei 4 horas, ela me respondeu, eu vou passar para RH, blá, blá, blá. Eu falei, para RH não vai funcionar. Mandei o e-mail para o Marcelo, que era o vice-presidente, que tinha feito, junto comigo, o projeto da Academia Comercial do Walmart. Marcelo, estou com interesse de ir para São Paulo, se houver alguma vaga tal. Em 30 minutos ele me respondeu, tem uma vaga no meu time, a fulana vai te ligar para marcar a entrevista. 2 semanas depois, não fui para o time do Marcelo, fui para Perecíveis, mas 2 semanas depois, faltando um mês para eu completar 35 anos, eu me tornava diretora comercial no Walmart, que é a maior varejista do mundo. Total. E realizava a profecia, né, autorrealizável dos meus 18 anos, que era me tornar executiva numa empresa multinacional. Que legal. Numa grande empresa. Que legal. Então, eu acredito muito que a força que te move para frente, eu não sei de quem é essa frase, é a decisão firmada em sua mente, assim. Eu acredito muito nessa frase. Que legal. E eu virei empreendedora, Bru, porque eu saí do Walmart por decisão própria, porque eu entendi que tinha concluído o meu ciclo, entendi que eu tinha contribuído com aquilo que fazia sentido para mim. E eu saí sem ter nada em vista. Porque, na minha concepção, enquanto eu estivesse no Walmart, eu não podia mandar currículo para fornecedor. Como é que eu vou mandar um currículo para o fornecedor para vou atender ele no box? Não dá. Eu não me sentia à vontade de mandar currículo para o concorrente. Então, eu não podia procurar emprego, apesar de já ter anunciado que iria sair em X tempo. Eu não podia mandar currículo, não me sentia bem. Então, eu saí de lá sem ter visão. E eu saí, recebi uma série de ligações, eu fiquei muito feliz. Topei um desafio, passei 9 ou 10 meses na cadeira, veio a pandemia e eu tive outro burnout. Só que esse burnout me afetou fisicamente, que eu tive que fazer uma cirurgia. O médico me ligou na segunda e disse, Sibeli, eu vou te internar quarta para te operar. Eu falei, não posso, estou no meio da pandemia, não posso ser operada. Não dá, vai ter que esperar. Não, você não está entendendo, se eu não te operar na quarta, você vai morrer. Nossa. E eu falei, não vou morrer, porque eu não tenho tempo de morrer, criatura. Que... Eu juro, eu falei isso pro médico, eu não vou morrer, eu não tenho tempo de morrer, filho. Não tenho. Gente, é tão maluco. Eu vou abrir um parênteses. Teve uma vez que eu sonhei que eu tinha morrido. Foi um sonho muito real. Eu vi a luz, vi as pessoas do outro lado me esperando. Eu juro. É mesmo. Eu cheguei do outro lado, olhei para a pessoa e falei assim, eu não posso ir agora. E ela falou para mim, mas chegou o teu momento, é tua hora. Eu falei, não posso. Eu não entreguei tal projeto. Gente, olha que loucura. Eu não falei no sonho, tipo, eu preciso voltar, meus filhos. Eu amo meus filhos de todo o meu coração. Eu amo demais, assim. Eles são muito importantes para minha vida. Mas eu estava tão preocupada com o projeto que eu falei, eu volto depois de entregar o projeto, tá bom? E eu dei as costas para a luz, eu juro, e vim embora. Então, não sei se eu morri mesmo e voltei, ou se foi só um sonho louco, psicodélico. E eu falei pro médico, não posso morrer. Daí ele ligou. E eu já combinei com eles, eu não vou morrer. Exato, já tá combinado, lá. Né? Não vou morrer. Isso é muito bom. E eu tava com um negócio assim horrível, que eu tava sentindo dor, tava indo no hospital toda semana para fazer um procedimento e tal. E aí, eu sou muito grata à Íria, que era a pessoa da RH maravilhosa, que tava sempre comigo. E aí ele ligou pro meu ex-segundo marido. Não,
segundo ex-marido. Agora eu falei sério. E disse assim, olha, a gente precisa internar ela, que ela vai morrer. E aí ele me deu uma coça, tipo, era aniversário dele. Eu falei, gente, imagina se eu vou fazer cirurgia, vou morrer no dia do aniversário da criatura, vou traumatizar ele para sempre. Não! Ele falou, Sibeli, é o único dia que tem, é o único hospital que não tem caso de Covid, que se você pegar Covid agora, você morre. Então você vai fazer cirurgia. Tá bom, me internaram. Gente, eu juro, eu voltei da anestesia com o notebook. Não acredito. Eu juro, eu voltei da anestesia e já comecei a mexer no notebook. Aí o RH, o pai do Miguel ligou para RH e falou assim, olha, ela tá no notebook, ela acabou de sair da anestesia. Gente, olha o que a gente faz com a gente mesmo, não faz sentido isso, não faz sentido. Por quê, E aí eles né? cortaram meu acesso. Cortaram, eu não tinha acesso a mais nada, proibiram todo mundo de me responder. Então as pessoas me respondiam só, como é que você tá? Assim. E aí eu percebi que eu estava tipo, no fundo do poço e que eu precisava me cuidar. Eu estava doente, não só fisicamente, eu estava doente mentalmente. Porque eu já não estava respeitando os meus limites, o meu corpo, a minha vida. E foi nesse momento que eu decidi que eu precisava mudar de vida. Só que a gente estava no auge da pandemia. Ninguém estava dando trabalho, nada. E 2 semanas depois que eu voltei da cirurgia, não, 1 mês depois, eu fiquei 15 dias em casa, porque eu tentei voltar a trabalhar antes e passei mal. Eu fiquei 15 dias em casa, né, fazendo tratamento. E aí voltei a trabalhar. 1 semana depois que eu voltei a trabalhar, eles me desligaram. E pronto. Aqueles motivos que a gente conhece, sim. que sabe, mas que a gente sabe o que tem por trás, né? Por isso que eu não sei o nome da empresa. Talvez ter sido melhor. Para mim foi maravilhoso. Maravilhoso. Porque aí eu tirei 1 mês sabático. Ciente. um mês sabático, foi maravilhoso. Não foi para Porto Seguro. Não fui para Porto Seguro, fiquei em casa, trancada na pandemia. E aí eu decidi empreender. E a crença que eu tenho, Bru, e que me fez fazer esse movimento é, se eu consigo dar resultado, porque eu fui demitida entregando 35% a mais de resultado do ano passado e acima do budget que eles tinham me questionado se eu realmente ia conseguir entregar, porque o budget fui eu quem fiz, né? Porque eu já estava numa cadeira de executiva. E a gente crescia 35% versus o ano passado, enquanto estava todo mundo desesperado com as vendas abaixo da linha da pobreza. Então, eu parei e olhei para mim e falei assim, cara, se eu sou capaz de entregar resultado para os outros, não é possível que eu não seja capaz de entregar resultado para mim mesma. E com essa crença, eu decidi voltar a empreender. E aí o empreender entrou na minha veia de um jeito maravilhoso, com muitos desafios. Não é fácil ser empreendedor, tu sabe disso. Primeiro ano a gente paga para trabalhar, no segundo começa a ganhar metade, no terceiro que você vai empatar e começa realmente a deslanchar. Mas toda vez que eu tinha dúvida sobre isso, sobre se ia dar certo ou não, eu lembrava, cara, se eu conseguir entregar resultado para os outros, eu consigo entregar resultado para mim mesma. E eu tinha a oportunidade de fazer do jeito que eu gostava de fazer. Do jeito que eu acreditava, com a minha crença, com os meus princípios, com os meus valores. Sim, dizendo para as pessoas, não, hoje você não vai trabalhar. Ah, mas tem que entregar hoje. Mas não vai. Porque você vai cuidar de você. E aprendendo a impor limites. E dizer, não, sábado? Não. Tem sábado que eu trabalho? Tem. Tem domingo que eu trabalho? Tem. Sim. Mas eu coloquei limites. Não, esse sábado eu não posso, porque esse final de semana é o final de semana do meu filho. Eu não trabalho no meu final de semana do meu filho. Não trabalho. Pode cair o mundo. Eu não trabalho. E também acho que tem uma questão que é muito libertador de que sexta-feira eu não vou trabalhar porque eu quero fazer uma massagem, mas amanhã, sábado, eu trabalho. Exato, é o Tá trade-off, né? Tá tudo bem. Exato. Eu faço a minha agenda, né? Eu acho que isso é libertador. Muito libertador. Eu lembro de uma segunda-feira que a babá entrou no escritório com o Miguel e disse, a gente decidiu ir no cinema. Eu falei, sério? Segunda tarde. Sério, eu olhei para minha agenda, só tinha atividades, não tinha reunião, só tinha coisa que eu podia fazer de madrugada. Eu olhei para ela e falei, eu vou junto. Aí ela, você vai junto? Como assim, né? A pessoa que está trabalhando igual uma louca. Eu vou junto. Tá, mas se você entrasse aqui, aliás, Thelma, gratidão. Você é a minha maior rede de apoio, maravilhosa. Não sou ninguém sem a Thelma. Falei, tá, mas se você entrasse aqui e dissesse, seu filho está doente, a gente precisa ir no hospital, o que eu faria? Dela, nossa, você ia sair correndo. Então, por que eu não posso tomar a mesma atitude para fazer um passeio e assistir um filme que ele ama e não perder a oportunidade de ver esse filme pela primeira vez com ele? Eu
posso fazer isso hoje. Porque eu vou trabalhar das 8 às 10 da noite, porque eu vou trabalhar no final de semana, porque eu vou trabalhar quando for necessário. Isso. Mas hoje eu posso priorizar aquilo que é mais importante para mim naquele momento de vida. E eu acho que isso é libertador. Isso é libertador, Bruna. E pensando nesse seu planejamento desde lá de pequena, você tem planos para o futuro? Quais são? Não sei se tão claro como foi esses marcos que você falou, mas quais são os planos para a Cibele no futuro? A Cibele do futuro vai conquistar a independência financeira aos 50 anos de idade. Faltam 6 só, então tic-toc, tic-toc. Né? Por que aos 50 anos? Porque eu tenho um sonho de trabalhar com o terceiro setor. Eu tenho um grande sonho de poder investir o meu tempo, porque eu acho que eu nunca vou deixar de produzir, eu adoro produzir. Mas eu tenho um sonho de dedicar o meu tempo a projetos que vão ajudar a impactar o planeta. Eu tenho uma coisa comigo assim de colaboração, de prosperidade, e eu quero poder fazer isso. Porque quando a gente não tem ainda 100% de independência financeira, você depende do rendimento, né, dos teus projetos, algumas coisas a gente escolhe, outras não, né? Sim. E eu tenho como perspectiva que daqui a 6 anos, né, tudo que eu tô rodando agora, a gente está com 3 empresas, né, Bru? Então, caramba, é muito trabalho, muito esforço, com muita gente boa conectada. Então, eu tenho como propósito, aos 50 anos, conquistar isso para poder trabalhar só em projetos que vão 100% ser voltados a impactar de alguma forma positiva o planeta, as pessoas, a prosperidade das pessoas, sabe? Que legal. E poder me conectar com esses projetos de forma integral. Muito bom. Que legal, torcendo para... Eu tenho certeza que vai dar certo. Pela história que a gente viu, eu tenho certeza. Tomara, eu tô falando isso para mim todos os dias, ó. Faltam só 6 anos. Lembra daquele seu chefe que falou, você vai conseguir, você vai conseguir. Exato, exatamente. Eu sempre faço uma pergunta para entender um pouco da sua perspectiva ou das coisas que te conectam, que é, se eu tivesse a oportunidade de te dar 10 minutos para você estar com alguém, falar, ouvir, conhecer, sentir, quem que você escolheria para ser essa pessoa, famoso ou não? Eu vou falar a primeira pessoa que veio à minha mente. Tá bom. Se eu tivesse 10 minutos para escolher qualquer pessoa no planeta e em outros planos, eu escolheria estar 10 minutos com meu pai. Meu pai partiu desse plano quando eu tinha 10 anos de idade. E eu sinto que houveram muitas coisas que eu gostaria de ter dito para ele, que eu não disse. E muitas coisas que ele queria me dizer e que ele não disse. E ele me acompanhou a minha vida inteira. Em momentos bons, em momentos ruins, em momentos que eu brigava com ele por ele ter ido embora tão cedo. Uma força do masculino que me acompanhou, porque é diferente, né? A força do feminino e a força do masculino, né? Hoje eu tenho buscado me conectar muito com a força do feminino, porque eu sempre tive uma força do masculino muito potente. E a psicologia explica, né, pela ausência que eu tive dele ao longo da minha vida. E eu ressignifiquei meu pai há pouco tempo atrás. Há 2 anos atrás, fazendo um processo de constelação familiar, que é maravilhoso, não sei se tu já fez, e que eu indico, recomendo para todas as pessoas, apometria e constelação. Eu ressignifiquei o papel do meu pai na minha vida. Então, se eu pudesse ter 10 minutos com qualquer pessoa, seria com ele, para dizer todas as coisas que eu não pude dizer, que tenho certeza que ele escutou em algum momento, e para ouvir dele as coisas que ele gostaria de me dizer, porque muitas das palavras e das frases dele me acompanham até hoje. Que lindo. Eu tive a oportunidade de conviver com você um pouco nessa fase, desse aprendizado, dessa retrospectiva, porque tudo acontece na nossa vida por um motivo. E talvez a ausência dele fez se tornar essa mulher forte. Mas que eu acho que é importante nesse plano a gente ainda resolver e entender coisas que aconteceram que não tem certo e errado, não tem culpado, é só assim.
Exato. Né? E tinha que ser assim, né? Então, quando você fala para voltar, se você tivesse que voltar e mudar alguma coisa, não mudaria nada, porque tinha que ser assim. E talvez tenha sido o papel dele, a importância na sua vida para ser. E que bom que você resolveu. Eu fiquei feliz de você ter escolhido ele. Eu, de fato, não faço a pergunta para ouvir, mas faz muito sentido você ter escolhido ele. Que legal. Se alguma coisa que eu não te perguntei, que você queira falar, primeiro eu queria te agradecer de você estar aqui, pelo seu apoio, mesmo distante. A Gisele comigo, os meninos incríveis, assim, acho que eu aprendi muito que nessa vida, o que faz sentido pra gente é as conexões que a gente cria. E eu disse no começo a conexão que a gente teve. Eu não brinquei, mas o marco do Walmart era também me conhecer. Então, era ser diretora executiva numa multinacional e me conhecer. Jura? Não. Ah, sim. Agora entendi. Ai, gente, tô lenta. E não, te conhecer, claro, com certeza. Mas a conexão com os meninos da XL, enfim, são pessoas incríveis. Fico feliz de você estar rodeada de pessoas que te querem bem. Sim. Especialmente nesse último ano. Então, ter pessoas que te querem bem, que fazem bem para você, acho que é super importante. E eu tô super agradecida, super feliz. Acho que a conversa foi deliciosa. Eu fiquei feliz porque a gente se conhece profissionalmente, tem relações pessoais, mas vir aqui contar a história não só para me conhecer, mas também para as pessoas que estão assistindo é o meu propósito. Então, acho que eu cumpri super. Obrigada aí pela sua disponibilidade, pela sua história. Parabéns. Você é um exemplo para mim, mas eu acho que para muitas mulheres que te seguem e para homens também. Acho que você é uma referência no mercado. Obrigada. Querida, obrigada. Eu, assim, não sobre mim, mas sobre você. Eu tenho uma admiração, Bruna, por você muito grande. Eu tenho admiração pela forma como você se reinventou durante a pandemia. A gente se conheceu antes e mesmo distante a gente vai acompanhando a vida das pessoas, né? Mesmo não podendo estar conectada todos os dias, a gente vai acompanhando, né? E torcendo. E de alguma forma, assim, dizendo, se precisar a gente está aqui, porque a gente não sabe se vai ser invasivo ou não, mas a gente acompanhava de longe. E você se reinventou várias vezes ao longo desses últimos anos. A Bruna que eu conheci, outra Bruna agora. E a tua persistência, o teu olhar, o teu ouvir as pessoas sempre foi um exemplo para mim. E vir aqui hoje foi maravilhoso, maravilhoso. Esse projeto que você construiu, eu nem tanto que ontem à noite eu te mandei, né? Falei, vai ter alguma pergunta para eu me preparar? Ela, não, fica tranquilo, me confio. Eu falei, eu confio. Ai, que medo. E a forma como você está conduzindo é muito humana. Foi maravilhoso estar aqui. Foi uma terapia estar aqui com você hoje. Então, eu queria que você soubesse, que você recebesse essa energia de admiração, de potência, do feminino, né? Que eu tenho, assim, estudado muito sobre isso para me conectar. Aliás, super recomendo Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa. É um livro incrível, que cada capítulo você leva 2 semanas digerindo. E eu vejo muito isso entre nós. A gente foi se conectando com aquele grupo inicial. Cada uma de nós seguiu um caminho, algumas mais próximas, outras mais distantes. Tomamos decisões, às vezes, equivocadas ao longo desse caminho. Mas a confiança, ela vem da gente olhar para a pessoa e saber que ela tem as melhores intenções com você e que essas intenções são genuínas, Bruna. E você é um ser humano que transmite intenções genuínas. Eu tenho muita admiração pela forma como as pessoas são capazes de se conectar com você, pela confiança que você transmite. Ai, sim, obrigada. Obrigada não é minha vez de chorar aqui, você que é a convidada. Mas é verdade, verdade, é de coração. Recebe de coração, você merece. Parabéns. Eu acho que é isso, eu acho que cada um... A vida tem muitos desafios de trabalho, de relacionamento, de filhos. Sim, muitos. Mas eu acho que essa energia que conecta é o que faz a diferença, né? Então, a gente está sempre torcendo e se precisar levantar a mão, a gente sabe que pode contar uma com a outra. Então, obrigada pelas palavras. Eu acho realmente que eu me reinventei, que eu fui ganhando maturidade enquanto empreendedora. Porque eu tinha uma maturidade enquanto corporativo. E a gente acha que já sabe de tudo e a gente não sabe de nada. Então, eu sou feliz de traçar esse caminho, de ter sido desafiador. Porque eu acho que isso
é bom para mim mesmo e é bom para compartilhar com as pessoas, com o mercado. E que bom que eu tive a oportunidade de encontrar pessoas como você na minha vida. Obrigada, tô super feliz. Conta comigo pro que der e vier. É isso. Vamos juntas. Tô finalizando mais um Cada Caso um Case. Eu disse para vocês que ia ser especial. Obrigada por todo mundo que está participando, compartilhando, mandando mensagem. E aguardem que vem muita história boa aí para contar. Obrigada.